Então, uma boa tarde a todos. Nós vamos estar dando continuidade agora com a nossa palestra, que vai estar tratando do tema Viver com Simplicidade. Então, é um tema bem difícil, da qual, nas pesquisas que fizemos, vamos estar trazendo o pensamento e o auxílio na compreensão do espírito imortal, do que vem a ser a simplicidade. Vamos estar trazendo contribuição ali do Espírito Emmanuel, que nos auxilia com umas diretrizes na vivência da simplicidade, e Hamed também, para que nos percebamos e, através das nossas escolhas, comecemos o exercício da simplicidade, que nos auxiliará no desenvolvimento e no aprimoramento das demais virtudes, das quais necessitamos para evoluir em espírito. Então, nós vamos começar com algumas denominações do que vem a ser simplicidade, segundo o dicionário Aurélio. E aí vamos estar trazendo algumas explicações do que vem a ser simplicidade no prisma do espírito imortal também. Mas como existem várias denominações no dicionário Aurélio, pegamos somente algumas que vão estar mais alinhadas com o tema que estamos abordando. Segundo o dicionário Aurélio, vem nos dizer que a simplicidade é aquilo que não apresenta dificuldade ou obstáculo. Então, quando algo é simples, nós não construímos complexidades. Nós abraçamos aquele desafio, nós abraçamos aquela oportunidade sem termos esses obstáculos ou usarmos-nos da dificuldade como escusas a não fazermos ou não abraçarmos tal possibilidade. Nós vamos ver que não vai ser a ausência da dificuldade a nível espiritual, nem a ausência do obstáculo, mas essa dificuldade, esse obstáculo fala na realidade de nós como espíritos imortais. Simplicidade, ou simples também, é denominado como um caráter próprio, não modificado por elementos estranhos. E essa é uma visão mais diferenciada da simplicidade. Porque se analisarmos a palavra simples, que vem do latim simplus, ela quer dizer único, próprio, sozinho. Então, quando nós percebemos isso à luz do desenvolvimento espiritual, nós vamos ver que o princípio inteligente foi criado simples e ignorantes, nos dizem os espíritos. Então, o simples vai falar do caráter próprio que nós trazemos em essência. Vai falar da não modificação por elementos estranhos. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vimos no estudo da Joana de Ângeles, nós vamos construindo personalidades e máscaras que vão adentrando esse caráter próprio e mascarando esse caráter próprio. Então, a simplicidade fala da libertação dessas máscaras, ou libertação dessas camadas que nós construímos até atingirmos a essência. Agora, num prisma do espírito imortal, o espírito Hamed vem nos dizer o que vem a ser a simplicidade. Ele diz que o simples é aquele que não simula ser o que não é, que não dá demasiada importância à sua imagem, aos que os outros dizem ou pensam dele. Então, ali dá para usar como um termômetro para nós. Será que eu sou simples? Eu me importo com aquilo com que os outros pensam que eu sou? Porque ali a Hamed vai dizer que não dá demasiada importância. Não é total indiferença ao que os outros pensam a respeito de nós. Mas é termos uma autoestima elevada, que o que os outros pensam a respeito de nós, dizem a respeito de nós, sentem a respeito de nós, não nos desequilibre, não nos desestruture. Essa é uma das características da simplicidade. E não pretender ser aquilo que não sou, mas me auxiliar nessa proposta de honestidade, a me perceber e estar bem tal qual estou. A simplicidade, nos diz Hamed, é uma opção de vida, tanto do rico quanto do pobre. Vamos voltar um pouquinho, porque a questão da simplicidade também pode ser vista, dependendo das culturas das quais onde nós estamos inseridos, como falta de recursos materiais. Então, diz que uma pessoa é simples porque se veste de uma maneira mais simples, ou diz que uma pessoa é simples porque não traz recursos materiais. E ali Hamed vai nos dizer que, na realidade, a simplicidade não é isto. Ele vem dizer que é uma opção de vida, que também pertence ou que pode estar acessível tanto ao rico quanto ao pobre. Enquanto que a pobreza, por si só,
é a privação de valores morais, intelectuais e espirituais de um indivíduo. Então, não somente valores materiais, mas pobreza significa falta de. Então, podemos ter falta de valores morais, por não nos fortalecermos e exercitarmos na prática da ética. Podemos ter falta de valores intelectuais, ou pobreza de valores intelectuais, por não buscarmos o estudo, a instrução, o nosso melhoramento constante. E podemos ter pobreza de valores espirituais, por não nos percebermos e vivermos como espíritos imortais. Então, podemos colocar todas as nossas expectativas, todos os nossos desejos em valores transitórios e temporários, na proposta materialista. E ali seríamos pobres em espírito, não como o Evangelho diz, mas pobres espiritualmente. E aí, Hamed vem nos dizer que não necessariamente há falta de recursos materiais. Prosseguindo, nós vamos adentrar uma frase que Shakespeare nos traz, que vai ilustrar o que vem a ser a busca da simplicidade para nós e a dificuldade no exercício da simplicidade. Ele nos diz assim, que sofremos demais pelo pouco que nos falta e alegramos-nos pouco pelo muito que temos. Então, essa é uma questão que aflige a humanidade de maneira em geral. Na realidade, se percebermos, nada nos falta. Mas devido às nossas considerações equivocadas, nós podemos, através das questões egóicas, dizer que necessitamos de algo que não é real, se analisarmos o estudo da Joana de Ângeles. E aquele pouco que nós consideramos que nos falta, nos aflige mais do que a percepção do muito que trazemos. Quer dizer, o exercício da gratidão na nossa vida diária é algo deficitário quando nós analisamos essa proposta de Shakespeare. E ali seria uma reavaliação do que é necessário e do que é supérfluo, porque esse pouco que nos falta está margeando o supérfluo, nos dizem os Espíritos. E nós vamos ver, segundo o que o próprio Livro dos Espíritos nos coloca, a respeito do supérfluo e do necessário dentro da proposta da simplicidade. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 716, Kardec vai perguntar, então, aos Espíritos, sobre o supérfluo. A natureza não traçou o limite de nossas necessidades em nossa estrutura orgânica? Quer dizer, se trazemos a nossa natureza, nossa estrutura orgânica, que é o nosso corpo físico, no nosso corpo físico não vai ter algum indicativo de onde que está o supérfluo, de onde que está o necessário? E os Espíritos respondem que sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite às suas necessidades no seu próprio organismo, mas os vícios lhe alteraram a constituição e criaram necessidades que não são reais. Quando nós estudamos o corpo físico como sendo um instrumento do espírito e o perispírito como sendo corpo espiritual, modelo organizador biológico, nós sabemos que através dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos, das nossas emoções, nós começamos, via perispírito, a modificar a nossa constituição biológica, criando hábitos, criando necessidades que não são reais. Então, por mais que a natureza apresente para nós os limites do necessário e do supérfluo, nós, através do exercício do nosso livre-arbítrio, vamos modificando essa constituição. Vamos modificando, através das nossas crenças, o que vem a ser supérfluo, o que vem a ser necessário. Ainda na proposta do necessário, quando nós prosseguimos no Livro dos Espíritos, na questão 714, Kardec pergunta: que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Então, aproveitar a nível das sensações, aproveitar a nível das conquistas transitórias, o que se deve pensar a respeito deste ser? E os Espíritos respondem: pobre criatura, mais digna é de lástima de que de inveja, pois bem perto está da morte. E quem estuda o Livro dos Espíritos vai perceber que tem uma questão a seguir desta, que Kardec vai perguntar: mas que morte que está falando a respeito? Morte física ou morte moral? E os Espíritos respondem que ambas. Morte no sentido de não utilizarmos essa experiência para gerar frutos, para contribuir com a nossa vida espiritual. Então, vai existir, na busca da saciação dos prazeres ou das questões externas e fisiológicas, obviamente que por consequência das próprias leis de causa e efeito, vamos estar infligindo doenças, dificuldades a nível orgânico biológico e também dificuldades a nível da nossa consciência, que vai se refletir nos nossos comportamentos morais.
Kardec prossegue perguntando aos espíritos: como é que pode o homem conhecer, então, o limite do necessário? Porque nos é difícil perceber entre o supérfluo e o necessário. E os espíritos respondem: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Então, ponderado, moderado, começa o exercício de autoconhecimento para perceber na intuição o que é real, o que é irreal, o que é necessário, o que é desnecessário e o que é supérfluo. Então, podemos e devemos fazer esse exercício. Mas, para aquele que não é ponderado, os espíritos também não nos deixam ao léu, né? Eles vêm nos dizer que muitos só chegam a conhecê-lo por experiência à sua própria custa. Quer dizer, ou aprendemos pela proposta do amor, da qual vamos nos autoconhecendo e percebendo esses limites nas nossas escolhas, ou podemos, através das experiências da dor, escolher o que é supérfluo e perceber, através dessa experiência, que vai, ou no uso excessivo de bens, podemos atravessar uma experiência da qual nos faltarão os bens e ali aprenderemos o que é o supérfluo necessário. Mas Jesus também nos ensina a busca do que é essencial, porque a simplicidade fala da essência, fala do ser liberto de condicionamentos e liberto de necessidades que não são reais. E em Mateus, o Cristo nos convida à proposta de espiritualização, quando nos diz: não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Aí nos lembramos quando ele nos diz: fitai os pássaros nos céus e os lírios nos campos. Porque se somos nós criaturas superiores e os pássaros nos céus e os lírios nos campos têm as suas necessidades providas, tão mais teremos nós, que já somos princípios inteligentes no processo espiritual mais avançado. Ele nos lembra, então: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é um convite para que desprezemos os nossos compromissos ou o trabalho a nível da realidade material, porque se estamos encarnados, o nosso primeiro compromisso é de nos humanizarmos. É de percebermos-nos como seres humanos, integrarmos-nos aonde estamos. Mas é no campo das nossas prioridades nos preocupar, em primeiro lugar, no cumprimento do nosso dever consciencial. Na busca de viver a justiça divina, que tudo mais nos será acrescentado, sem preocupar com o que vai acontecer conosco, alimentando ansiedades, alimentando uma competição desenfreada na busca do ter e esquecendo-nos dos valores do ser. É essa a proposta que o Cristo nos apresenta. E ali nós somos convidados com o próprio Aristóteles, que nos apresentou a justa medida como sendo essa proposta para nós do caminho do meio, onde se encontram as virtudes. Então não é a falta excessiva, nem os excessos que são enquadrados dentro do supérfluo, mas seria o caminho do meio que nos auxilia a nos reeducar no campo das nossas necessidades. Nós vamos aprender que a virtude é a realização do justo equilíbrio, que sabe tomar a exata medida, limitando-se nas duas direções, do muito e do muito pouco. Então, nós saímos dos excessos do muito e da falta do muito pouco, buscando esse caminho do meio. E podemos observar, por exemplo, o líquido que a cobra produz, na medida justa, é remédio, auxiliando as criaturas. No excesso, é veneno que mata. Então, nas questões que nós escolhemos, para saber o necessário, para saber o que é supérfluo, busquemos a medida justa. Busquemos o caminho do meio, nos reequilibrando gradualmente. Acho que aqui ele escapou um pouquinho o título. Como discernir, então, diante das nossas escolhas, o que é simplicidade, o que é necessário e o que é supérfluo. E ali nós vamos trazer a resposta que a raposa dá ao pequeno príncipe de Exupéry, quando ele, então, encontra essa raposa que lhe trava um contato e ela lhe ensina valores superiores que ele leva consigo para o seu planeta de volta à sua rosa. Ela diz assim, que é muito simples, aí nós lembramos aquela expressão simples, para que possamos escolher essa proposta para nós. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos.
Então, é uma proposta de educação espiritual, de educação emocional, na vivência dos verdadeiros sentimentos, para percebermos as nossas intenções reais. Porque tudo aquilo que nos é essencial, que são valores espirituais, geralmente são invisíveis aos olhos. E as questões materiais das quais nós necessitamos e fazemos usufruto no momento atual, não são a nossa prioridade. Nós vamos estar vendo como é que isso ocorre para nós. O que mais nos dificulta na vivência da simplicidade são as questões do apego. Por isso que nós estabelecemos necessidades não reais, porque nos apegamos aos seres, às questões materiais, às posições de trabalho, e nos é difícil agora o caminho de retorno à proposta espiritual do desapego, a proposta do Cristo de buscar em primeiro lugar a justiça de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E Emmanuel, nessa obra, Palavras de Vida Eterna, vem nos trazer algumas referências a respeito do apego que vão nos auxiliar. Ele diz que o apego ao supérfluo é introdução à loucura. Não sou eu que estou dizendo, que eu não me comprometo, é Emmanuel. Então, se ele está nos dizendo ali que o apego ao supérfluo é introdução à loucura, é porque o supérfluo não é real, não são valores reais. E a loucura não é viver fora da realidade. Então, começamos nesse processo da loucura. E é verdade, porque se nós analisarmos, a Organização Mundial de Saúde, num estudo que foi apresentado em setembro de 2012, apontou que 90% da população mundial sofre de estresse. 90%. Será que nós estamos lá? Ou será que nós estamos no 10% que já superou o estresse? E ali, mais adiante, nós vamos ver 2 bilhões de depressivos na face da Terra. Então, nós começamos a ver que sim, o apego ao supérfluo seria uma introdução à loucura gradual. A ansiedade, como sendo apontada agora, na atualidade, a doença número 1 atacando a humanidade. Então, estamos saindo da vivência do que é real para o que não é real. E isso vai, obviamente, trazer consequências que nos serão dificultosas no caminho de volta. Juntar abusivamente é motivo de aflição e inutilidade, porque se refletirmos a respeito disso, não é só juntar bens, mas juntamos pensamentos das quais não nos são convenientes, e aquilo toma espaço psíquico, emoções das quais nós nos sentimos carregados, pesados, e aquilo nos traz aflição, nos traz um sentido de inutilidade, porque não estamos reciclando esse quadro energético da qual nós criamos para nós mesmos. Alimentos guardados são valores a caminho da podridão, não só alimentos físicos, mas também aquilo que nós alimentamos o nosso ser. Semana passada nós estudamos sobre a nutrição espiritual. Quais são os alimentos que eu circulo? Quais são as energias vitais que eu trago para o meu mundo interior? Se eu estou manipulando-as, elas estão sendo recicladas. Mas se não, são valores a caminho da podridão. Roupas em desuso, asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentação para os descendentes. Então, nas questões materiais, também a nossa responsabilidade por aquilo que nós despertamos no íntimo das outras criaturas devido ao nosso comportamento atual. E ele prossegue nos dizendo que, em outras palavras, quando nos agarramos ao efêmero, ao transitório, estamos no campo da ilusão. Nesse caso, convém analisarmos todo o material que amontoamos. Então, façamos uma revista no que nós estamos amontoando no presente. Aquilo está me servindo de algo? Ou está simplesmente me trazendo aflição, inutilidade? Está me trazendo paralisação? Ou está me auxiliando a prosseguir? Tudo aquilo que não nos auxilia salutarmente, que possamos gradualmente nos libertar, seja no quadro psicológico, seja no quadro material da qual nos encontramos. Então, se o tema que nós vamos abordar é viver com simplicidade, nós somos convidados a refletir com Hamed a respeito da complexidade também. Porque são dois extremos. Então, se buscamos a vivência da simplicidade, mas percebemos que trazemos um quadro de complexidade muito grande, como é que agora percebemos isso em nós? E Hamed vem nos dizer que muitas pessoas reclamam da correria de suas vidas. Não são nós, né? Nós estamos bem. Acham que têm compromissos demais e culpam a complexidade do mundo moderno.
Entretanto, inúmeras delas multiplicam suas tarefas sem real necessidades. Como é que estamos nós nos nossos compromissos? Dizemos sim a tudo? Assumimos compromissos das quais não temos real necessidade? Porque não é a vida que é complexa, nós complicamos em assumir, em querer estar em todos os lugares, em querer ler todas as coisas, permanecer a par de todas as situações, estarmos integrados em todos os grupos, e nós vamos aprender que simplicidade, no real senso, é seletividade, é saber escolher aquilo que é real, que é essencial. Então, comecemos a refletir a respeito de quão complexa está a minha vida e como é que eu posso fazer para simplificá-la. Muitas vezes, as nossas agendas internas se abarrotam e entram em colapso com nossos ritmos interiores. Ali o conflito vai transparecer. Pode vir a nível psicológico, emocional ou até somatizado no corpo físico através das doenças. Sentimos-nos exauridos porque estamos fora de sintonia com a simplicidade. Então, ali nós vamos ver que nos consultórios médicos do futuro, nós vamos estar percebendo que esses quadros falam da nossa falta de simplicidade também. E ali Hamed prossegue nessa mesma obra para nós, nos ensinando a simplicidade no saber. Como é que nós vamos começar a simplificar as questões no nosso dia a dia? Uma delas é a nossa expressão do saber. E ele nos diz assim, muita coisa no mundo da erudição é tida como formação cultural, quando, na verdade, nada mais é do que entulho intelectual. Então, nós buscamos informações, buscamos conhecimento que consideramos ser formação cultural, porque sabemos, porque entendemos, mas que na realidade é entulho intelectual. Como é que eu vou saber, então, quando na realidade é formação cultural ou quando é entulho? Eu só estou acumulando aquilo. Ele prossegue nos ensinando. Muitas criaturas se abarrotam impensadamente das instruções obtidas nos jornais, na televisão, nas salas de aula, nos livros, como sendo verdades absolutas. Tudo aquilo que vemos nos noticiários, que lemos nas revistas, tomamos como se fôssemos verdade. E não pensamos, não utilizamos o nosso campo do raciocínio para, mais uma vez, selecionar aquilo que traz sentido segundo a nossa razão. E ali, desfazermos-nos, libertarmos-nos daquilo com o qual não nos é útil, não nos preenche, só entulha, não nos preenche. Então, para sabermos a diferença entre formação cultural e entulho intelectual, Hamed nos diz que a verdade não está na conceituação das palavras ou textos, mas nas experiências que podemos ter com ela a partir dela. Então, aquela informação, aquela instrução da qual eu pego num livro, numa palestra, num estudo, quando eu coloco na minha vida prática e aquilo me auxilia a me libertar do conflito, me auxilia a utilizar para meu crescimento espiritual, me auxilia a modificar uma conduta, a me melhorar, a me sentir mais consolado, a me sentir mais positivo, é uma formação cultural. Se não traz acréscimo nenhum para mim, se eu não coloco aquilo na minha vida prática, é entulho intelectual. Também existe a simplicidade no falar. Desculpa, aquele era para ficar lá em cima, ficou lá embaixo. Buscai na palavra, quem nos diz isso é o Espírito Barbaré, na Revista Espírita, de outubro de 1862, a respeito da simplicidade no falar que nós percebemos nos espíritos superiores. E ele nos diz assim, buscai na palavra a sobriedade e a concisão. Poucas palavras, muitas coisas. A linguagem é como a harmonia. Quanto mais erudita quisermos torná-la, menos melodiosa. A verdadeira ciência é sempre aquela que impressiona. Não há alguns sibaritas entediados, mas a massa inteligente que desde muito tempo é desviada do caminho do verdadeiro belo, que é o da simplicidade. Então, quanto mais nós tentamos enfeitar o nosso falar com palavras grandes, difíceis, mais nós fugimos da linha da simplicidade, porque denota o orgulho e vaidade expressando-se através do nosso falar. Os espíritos superiores falam muito com poucas palavras, e é essa a proposta para nós na simplicidade. Nos fazermos ser entendidos é o propósito, não buscarmos mostrar aquilo que na realidade não trazemos no mundo interior. E
E na proposta de ser simples, se fôssemos resumir o que isso significa na visão do espírito imortal, somos lembrados que é ser seletivo nas nossas escolhas, perceber aquilo que nos é conveniente, entre a margem do que é necessário e do que é supérfluo, para que eu possa ver a nível do espírito imortal. Isso vai me adicionar algo? Eu necessito dessa experiência, eu necessito deste ser, eu necessito desse bem material. Isso vai me adicionar algum conceito espiritual? E ali começamos a escolher. Escolher viver o sim, sim e não, não, que o Cristo nos ensinou. Porque seremos ali posicionados diante os compromissos que são reais, que adicionam para nós. E não somente para sermos pertencentes a um grupo, aceitos no meio onde atuamos, mas para buscarmos simplificar as nossas vidas na conquista das virtudes reais. Ser comedido, sem exageros. Isso me lembrou aquele filme Mowgli, que muita gente conhece, né, do índiozinho que foi criado na floresta, e ele encontra, se eu não me engano, é o Balu, né, aquele urso, que canta aquela musiquinha que nos lembra que, como é que é? Eu busco o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Então, ali para nós, está uma reflexão muito séria a respeito da simplicidade. Eu busco o extraordinário, cuidado com o extraordinário, porque ele está na linha do supérfluo. E nós devemos sempre buscar o que é necessário ao espírito imortal. Cuidado com a busca do melhor também, porque esse melhor pode ser o melhor carro, pode ser a melhor casa, o melhor posicionamento, por mais que eu esteja feliz com o meu trabalho, que me permite tempo para mim, para as minhas atividades, eu quero o melhor cargo, o cargo do patrão que vive estressado. Para que é essa busca do melhor? E aí começamos nessa busca, nessa correria desenfreada, de preferência com o melhor tênis, na busca desses valores que não são reais. Então, tenhamos cuidado quando nós dizemos na busca do melhor, porque esse melhor pode estar vindo do referencial egóico. Obviamente que devemos buscar o melhor para nós a nível do self, do espírito imortal, que geralmente se remete a experiências. Quais experiências me melhor auxiliam a superar, a adquirir valores espirituais, a me conquistar, a me conhecer? Então, cuidado com a busca do melhor. Analise as coisas que valoriza. Essencial, como o espírito imortal, ou é um peso desnecessário? O peso nunca nos remete a questões de simplicidade. Vão sempre estar falando a respeito de complexibilidade, dificuldade. Então, que comecemos a analisar e nos perguntar. Isso que eu valorizo, esse relacionamento que eu valorizo, esse bem que eu valorizo, ele está dentro do que é essencial para mim? Ou ele está sendo para mim, no momento, um peso desnecessário? E se a resposta for o peso, nos acolhemos com amorosidade, buscando agora a renovação das nossas crenças, visando o espírito imortal e gradualmente nos libertando deste peso, na proposta do Cristo, que vem nos dizer que o seu jugo é leve, nos libertando, então, das nossas inferioridades. E como nós mencionamos ele, nós vamos encerrar com uma frase do Pequeno Príncipe que retrata bastante para nós a vivência da simplicidade. Ele nos diz assim: aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. A simplicidade é nos perceber, nos permitir perceber que nós não vamos reter nada nem ninguém, a não ser os valores das quais nós conquistamos, mas que nós também vamos deixar marcas naqueles que atravessam o nosso caminho. Então, nos permitir, na proposta da simplicidade, servir e passar constantemente, que vai nos auxiliar gradativamente ao exercício de sermos mais seletivos, de sermos simples, anulando ou resolvendo as complexidades que atravessam a nossa vida cotidiana. Muita paz.